Aleluia. Bom dia. Muito bom começar uma manhã de domingo juntos, amém? Com a família da fé aqui em Porto Feliz. Se você puder ficar em pé, você fica, amém? E agora você sai do seu lugar, dá um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado. Eu acho que uma das coisas mais constrangedoras que tem na igreja é a gente ficar olhando para a nuca do outro, né? Então dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Essa é a nossa família, a família constituída em Cristo Jesus. E ela nos faz sermos um. Muito bom estar junto com vocês aqui nessa manhã. Nós queremos entronizar o nome de Jesus nessa manhã aqui nesse lugar. Queremos que Ele seja adorado entre nós. Eu convido você a dirigir as suas canções ao alto. Convido você a dirigir suas canções aos céus, entendendo que ao mesmo tempo você é uma porta por onde o céu se manifesta na terra, amém? Uma das coisas que me motiva as canções, os louvores, é que a Bíblia afirma categoricamente que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, amém? Então, se nós queremos a presença do Senhor, nós convidamos Ele através dos louvores. Quando você canta, você está convidando Deus para se manifestar onde você está, amém? E nós temos um fundamento sobre os louvores, nós atraímos a presença de Deus. E sobre a intercessão, nós atraímos o governo de Deus. Quando você canta, você atrai a presença. E quando você intercede, você atrai o governo, amém? E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Então, apenas deixe Ele ouvir o clamor do seu coração e a sinceridade daquilo que você carrega por Ele nessa manhã. Deixa Ele se sentir amado e ao mesmo tempo amar você, amém? Esse é o desejo do coração do Pai, em primeiro lugar, antes de tudo. Que os céus se abram e movimente o reino, com fé e esperança clamamos. Que os céus se abram e movimente o reino, com fé e esperança clamamos. Você pode repetir isso? Que os céus se abram e movimente o reino, com fé e esperança clamamos. Que os céus se abram e movimente o reino, com fé e esperança clamamos. Senhor, nós oramos para que você abra os céus nesse lugar. E nós sabemos que a maneira como os céus podem ser abertos é através da nossa adoração, é através dos nossos louvores. Então nós clamamos, nós invocamos o seu nome, para que você seja real, para que você se torne real nesse lugar, Pai. E as suas manifestações despertem o nosso homem interior nessa manhã e traga plenitude de vida e graça. Nós clamamos e invocamos o teu nome, Espírito de Deus. Se manifeste entre nós. Se manifeste entre nós. Desperta o homem interior. Que os céus se abram e movimente o reino, com fé e esperança clamamos. Que os céus se abram e movimente o reino, com fé e esperança clamamos. Que os céus se abram e movimente o reino, com fé e esperança clamamos. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
Espírito Santo vem, flui entre nós com graça e poder. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, flua em nós com graça e poder. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, flua em nós com graça e poder. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, flua em nós com graça e poder. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus. Quero olhar para a face daquele que eu amo e ficar na presença que é o meu lugar. Quero olhar para a face daquele que eu amo e ficar na presença que é o meu lugar. Quero olhar em seus olhos de amor, Jesus. Quero olhar em seus olhos de amor, Jesus, e te conhecer mais. Te conhecer mais como sou conhecido por ti, Jesus. Te conhecer mais como sou conhecido por ti, Jesus. Fixar meus olhos em teu amor e entender como ama minha vida. Jesus, deixa eu entrar em tua presença e permanecer. 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 Tu fez morada em mim, se manifeste aqui. Tu fez morada em mim, se manifeste aqui. Tu fez morada em mim, se manifeste aqui. Fez morada em mim. Nós cremos que o Senhor decidiu fazer morada em nós. A palavra do Senhor fala que quando Jesus nos encontrou, Ele tabernaculou conosco. E Ele disse: mais vale um dia nesse lugar do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Ele estava falando de habitar dentro de você. Jesus estava olhando para o seu coração e estava dizendo: eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E eu não quero morar em nenhum outro lugar da criação. Eu quero morar nesse lugar, nesse tabernáculo que eu fiz para mim mesmo. É isso que o Senhor está dizendo no Salmo. Ele tomou a iniciativa de descer do céu e habitar em nós. E agora o nosso desafio é fazer morada na presença dEle no céu. Assim como Ele veio e habitou em nós, nós temos um chamado para habitar nele no céu. Então quando nós cantamos, deixa eu entrar em tua presença e permanecer, é isso que nós estamos dizendo. Ter livre acesso com ousadia pelo novo e vivo caminho nos santos dos santos. Quem quer entrar nesse lugar de intimidade nessa manhã? É muito mais que uma reunião de irmãos. E Hebreus está nos chamando para ter ousadia para entrar nesse lugar. Quantos querem ir comigo nesse lugar? Vamos construir esse lugar coletivo como pedras vivas. Amém?
Vamos construir com ousadia. O Senhor vomita os mornos. Quantos estão queimando de amor por Ele nessa manhã? Quantos vieram aqui para queimar totalmente de amor por Ele nessa manhã? Ser intenso na presença dEle. Oferecer que algo que custe para você. Deixa-o entrar em tua presença, permanecer. Deixa-o entrar em tua presença e 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 permanecer. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Deixa eu olhar em seu olhar e me apaixonar por ti, Jesus. Deixa eu olhar no seu olhar e me apaixonar por ti, Jesus. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Deixa-nos ter essa visão, Senhor, de quem você é. Essa visão que fazem os anjos ficarem prostrados na sala do trono. A visão de todo o teu amor, de todo o teu poder, de toda a sua bondade, de todo o seu caráter, de toda a sua misericórdia, da plenitude de quem você é, da plenitude da sua natureza, da plenitude da sua paternidade, da plenitude do seu cuidado, a medida perfeita que nós precisamos para viver, a medida perfeita que nós precisamos para viver em Ti, Jesus. Deixa-nos penetrar nesse lugar e contemplar a verdade sobre quem você é, Jesus. Rabadaço querer andará da soedes. Deixa eu olhar em seus olhos de amor. Deixa eu olhar em seus olhos de amor. Deixa eu olhar em seus olhos de amor até ser consumido. Deixa eu olhar em seus olhos de amor. Deixa eu olhar em seus olhos de amor. Deixa eu olhar em seus olhos de amor até ser consumido. Deixa eu olhar em seus olhos de amor. Deixa eu olhar em seus olhos de amor. Deixa eu olhar em seus olhos de amor até ser consumido. Deixa eu olhar em seus olhos de amor.
Deixa eu olhar em seus olhos de amor. Deixa eu olhar em seus olhos de amor, até ser consumido por este amor. Quero te conhecer como tu és. Xarabalaçu, adoração. Ah, Jesus, como nós amamos a sua presença, Jesus. Anarabalaçu, que terebalaçai. Como nós amamos a sua presença, Jesus. Se revela a nós, Jesus, na beleza da sua santidade nessa manhã. Leva-nos a esse lugar onde nós possamos ver literalmente a beleza da sua santidade, Jesus. Quero desafiar você. Nosso objetivo aqui nessa manhã é ser intenso no Espírito. Nosso objetivo nessa manhã é ser cheio do Espírito. E eu gostaria de desafiar você a dar um passo a mais no seu louvor, a dar algo que você geralmente não está acostumado a dar, a ser intenso de amor por Ele. Então, se você puder ajoelhar no lugar onde você está e derramar o seu coração diante dEle, ou se você quiser vir mais para frente aqui e se derramar diante dEle, faça isso. Dê algo a mais, dê algo que você não tinha programado, dê algo que você não está acostumado. Apenas busque a Ele de todo o coração. A palavra é clara quando ela nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. A palavra nos diz um dos mandamentos, um dos maiores mandamentos: de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. É dessa maneira que nós queremos entregar o nosso coração. Com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu amor, eu quero te amar. Com toda a minha força, com toda a minha alma, de todo o coração, eu quero te amar. Com toda a minha força, com toda a minha alma, de todo o coração, eu venho me derramar, até te conhecer por completo, até te conhecer por completo, e não de apenas ouvir sobre quem és. Eu quero andar contigo, Jesus, até te conhecer por completo, até te conhecer por completo, e não apenas de ouvir falar. Eu quero andar contigo de todo o coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Eu quero me entregar de todo o coração, com toda a minha alma, de todo o coração, até queimar, 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 de todo o coração, com toda a minha alma, no meu entendimento, eu quero te adorar, até que esteja queimando de amor por ti. Kachegaramanasuge Erada sonde. Oh Jesus, é tudo sobre você, é tudo para você, é tudo por tua causa, é tudo sobre você, é tudo para você, é tudo por tua causa, Jesus. É tudo sobre você, é tudo para você, é tudo por tua causa, Jesus. É tudo para você, é tudo
que nós estejamos totalmente consumidos com o teu fogo, Jesus. Submersos e apaixonados completamente de amor por quem você é. Até que você tome por completo o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso coração. Até que você não possa mais conter a sua presença dentro de nós, mas que ela flua como um rio para as nações. Muito mais intenso do que eu estou acostumado. Muito mais do que eu sou capaz de te entregar. Um amor sacrificial, um amor que me custe tudo. Custe tudo, o amor até que nada mais importe, aonde você seja o centro, aonde você seja a medida, aonde você seja a razão. Eu quero ser consumido por esse amor, eu quero ser tomado por esse amor, eu quero submergir nesse amor. Leva-nos a esse lugar de intimidade, Jesus. Leva-nos a este lugar de intimidade, Jesus. Humilha-nos na tua presença. Ei, xarabanaçu de derei, anai. Queremos esse lugar de intimidade, Jesus. Queremos esse lugar onde você reina completamente, Jesus. Queremos esse lugar de desafio, onde a nossa alma é desafiada a abandonar-se, a renunciar-se. Leva-nos a esse lugar de profundidade, leva-nos a esse lugar de intimidade. Espírito Santo, você é adorado nesse lugar, Espírito Santo. Você não é o nosso office boy, você não é o nosso mordomo, você é o nosso rei, você é o nosso Senhor. Nós não viemos para receber de você, Espírito Santo, nós viemos para te dar a nossa vida. Nós viemos para te dar a nossa vida, Espírito Santo. Nós viemos para te servir, Espírito Santo. Nós queremos manifestar o nosso amor por você, Espírito Santo. Nós queremos te dizer, sinta-se amado por nós, Espírito Santo. Nós queremos te dar os nossos dons, Espírito Santo. Nós queremos amar você por completo nessa manhã. Queremos amar você por completo nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Você é o nosso doce Espírito Santo. E nós te adoramos estar em sua presença nessa manhã. Nesse lugar de intimidade. Coloque diante do Senhor as suas petições. Coloque diante do Senhor as suas intercessões. Apresente diante dele a sua causa. Apresente diante dele o seu desafio. Talvez a libertação da sua família. Talvez a cura de uma doença incurável. Agora nós estamos num lugar onde os decretos do Senhor são liberados. Apresente diante dele o seu clamor, o seu desespero. Diga para ele: Deus, eu preciso que você se envolva nesse lugar. Eu preciso que você se envolva nessa causa. Eu preciso que você toque no meu filho perdido. Eu preciso que você toque no coração duro do meu esposo. Eu preciso que você trate arrependimento na minha casa. Esse é o lugar da viúva inoportuna. Nesse lugar, deixa o Espírito encher de paz. Onde você precisa de paz, a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Nós estamos nesse lugar, Jesus. Nós confiamos no teu amor poderoso. Não há nada impossível para ti. Não há nada que não possa alcançar com seu amor. Não há enfermidade mais forte que tu.
Não há demônio que resista ao teu nome poderoso. Não, não há. Obrigado, Jesus, porque você nos deu o privilégio de entrar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de amor, nesse lugar de pureza, nesse lugar de busca. Você é um Deus do impossível. Nós te louvamos por esse lugar. Quantos sentem que receberam do Senhor algo nesse momento? Se você sente que recebeu algo do Senhor nesse momento, fica de pé agora, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença e nem me tires do seu Santo Espírito. Restitui-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Jesus, eu oro para que o nosso coração permaneça conforme a tua voz, Jesus. Por mais que as ondas, por mais que a tempestade grite ao nosso lado, Jesus. Nós queremos ter um coração ensinável a Ti. Nós queremos ter um coração que aponte conforme o que você fala, Jesus. Então move a nossa estrutura para continuarmos gerando esse ambiente que estamos criando. Nos ensina a cultivar isso que o Senhor nos deu. Queremos cultivar essa presença dentro de nós. Então, Jesus, restaura o nosso interior e assim vamos refletir o nosso exterior. Comece de dentro, Pai. Limpe-nos, Jesus, das nossas transgressões. Lave nossas mãos, porque queremos estar no Monte Santo. Queremos estar contigo, Jesus. Renove, Jesus, as nossas forças. Renove a nossa mente para entendermos o propósito que há em nós, Jesus. Para assim continuarmos, Deus, com o espírito inabalável, Pai. A nossa oração é essa, Jesus, agora, Jesus. Move o nosso coração na intensidade em você, Jesus. Queremos ser intensos, queremos ter um coração apaixonado por você, Pai. Alô, som. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo que Deus não vai embora quando a música para. Amém? Quantos sentem que receberam algo do Senhor nessa manhã? Quantos sentiram uma mudança no ambiente? Quantos sentiram na atmosfera do ambiente? As coisas invisíveis, elas sobrepõem as visíveis. E as coisas que a gente consegue ver, elas são só uma resposta, um resultado do invisível. De maneira que, quanto mais habituado você conseguir discernir as coisas invisíveis, mais você vai conseguir trazer para a realidade elas e tornar elas visíveis. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos ter uma inversão de valores. Literalmente o reino torna a nossa vida de ponta cabeça. É quando nós mudamos o lado de como nós vemos, a perspectiva da nossa visão, de como nós vemos que uma coisa se resolve. Geralmente nós olhamos como alguém que está no vale. Por isso que se diz que quando alguém quer buscar mais o Senhor, precisa subir a montanha. Porque quando você sobe a montanha, a perspectiva da sua visão muda. Quando você está em um vale, você não consegue chegar muito longe. Primeiro porque geralmente existem barreiras que impedem você ver do que está adiante. Por exemplo, para um motorista, quando ele está numa reta e tem uma curva, ele não sabe o que tem depois da curva. De maneira que ele não pode ultrapassar quem está à sua frente. Não é assim? Ou quando você está numa floresta e você percebe que tem uma árvore, você precisa enxergar o que tem depois da árvore, você não consegue.
Mas quando você sobe a montanha, você percebe que a perspectiva muda e você consegue enxergar as coisas que estão mais longe. Amém? Quantos querem subir na montanha da adoração? No Monte Santo do Senhor. Por que você acha que quando os grandes homens queriam aumentar o seu nível de intimidade com Jesus, eles subiam ao monte? Por quê? Porque é mais alto, fica mais pertinho do céu? Será? Primeiro, para que você suba numa montanha, e eu estou falando de um hábito. Escalar montanhas é um hábito que eu tenho. Sempre quando eu estou num lugar, eu procuro um monte onde eu possa escalar, sempre que é possível. A gente esteve em Israel com o Samuel, né? Foi em 2017, né, Samuel? E nós fomos para Nazaré. E lá tem um monte bem famoso. Na verdade, Israel tem vários montes famosos, né? Mas tem dois lá que para mim, de uma maneira particular, mexeram muito comigo. O primeiro foi um monte onde tentaram jogar Jesus no precipício. Lembram disso? Lembram disso? E é assustador realmente quando você está, não é isso, Samuel? Quando você está lá no pico do monte, você olha embaixo aquela... Vocês já viram aqueles corais que tem na praia? Essas montanhas de Israel lembram muito esses corais, assim, são bem pontudos, assim, de maneira que é assustador. Mas sempre quando você é desafiado a subir um monte, custa algo de você. E a gente tem mania de correr, né? É um hábito nosso correr também. Subir correndo é mais difícil ainda, né? Principalmente quando você chega depois dos 40 com uma barriguinha assim, né? Mas a grande verdade, irmãos, que se nós queremos aumentar em intimidade, nós precisamos aprender a subir para os lugares altos. E para que você consiga fazer isso, você precisa se desprender, se desagarrar de algumas coisas que são muito fortes na sua alma, no seu coração. Com certeza, a maioria de nós aqui gasta mais tempo mental ocupado tentando criar soluções para os seus problemas do que qualquer outra coisa. Existe um desgaste emocional gigante porque nós ficamos o tempo todo tentando achar soluções para aquilo que nós achamos que precisa mudar na nossa vida. Mas quando nós entramos nesse lugar de intimidade com Deus, a nossa ocupação passa a ser outra. Porque nós sabemos que Ele tem uma sabedoria que excede a nossa sabedoria. E uma paz que excede o nosso entendimento. De maneira que quando você troca a maneira como você ocupa o seu tempo e passa a viver mais com Jesus, ao invés de ficar tentando resolver os seus problemas, as soluções vêm mais fácil. Mas é muito difícil para nós confiar. A gente gosta de tomar a rédea da situação. E se a gente pensar na igreja como uma noiva, que é como Jesus vê, como Jesus nos vê, inclusive, irmãos, na história, o Senhor sempre foi restaurando partes do entendimento com relação ao seu reino. Então, se você, depois da vinda de Jesus, você vai perceber que Ele vai construindo algo, amadurecendo a igreja. E a Bíblia fala sobre isso, por exemplo, em Cantares. No início do livro de Cantares, que é um livro que fala sobre o romance do noivo com a noiva, você percebe duas coisas. Primeira, a noiva tinha vergonha. Ela fala assim: eu sou muito queimada do sol, porque eu estava trabalhando em alguns lugares. Então falta uma autoestima para a noiva. Ela tem vergonha de se apresentar diante do noivo. Está lá em Cantares 2. Ela fala que o amor dela é imaturo e que ela é como se ela fosse uma adolescente ainda. Mas conforme o amado vai se revelando para ela no decorrer do livro de Cantares, vai chegando um momento em que ela vai se fortalecendo no amor, e ela vai se olhando de uma maneira diferente. Por quê? Porque o amado vai fazendo com que ela olhe as suas características. Ele começa a elogiar a amada. Se você pegar o livro de Cantares, você vai vendo: olha os seus cabelos, né? Os seus olhos são como os olhos de uma pomba, né? E ele vai mudando a perspectiva que a noiva tem sobre ela mesma. E nesses últimos dias, o que o Espírito está fazendo é restaurando a visão da noiva sobre quem ela é.
restaurando a visão da igreja sobre quem ela é, até que chega um momento em que ela vai se tornar aquilo que Jesus disse que ela seria. Eu apresentarei ao Pai uma noiva imaculada e sem ruga, uma noiva gloriosa. E isso está falando de nós. Você lembra que quando Vasti, que era a rainha, lá no tempo de Assuero, foi chamada diante do rei, ela se recusou a vir. Não é isso que aconteceu? E a Bíblia diz que não existia mulher tão formosa como ela. E ela era cheia de adornos. Provavelmente, se você ler no hebraico principalmente, o entendimento que você tem, o que tornava Vastes linda, eram os adornos que ela recebeu por ser rainha. Então, ela recebeu um embelezamento quando ela foi colocada como rainha. Ela recebeu uma coroa, ela recebeu um lugar de autoridade. Mas ela fez o quê? Ela desrespeitou o seu marido. Tem um livro sobre casamento que eu gosto demais, que o título é Amor e Respeito. O que o homem e o que a mulher precisa dentro do casamento. Então, estruturalmente, de maneira primária, o homem foi feito para ser respeitado. E a mulher foi feita para ser amada, né? Não quer dizer que você não vai amar o marido, e não quer dizer que o marido não precisa respeitar a mulher. Mas a linguagem mais importante para a mulher é o amor. E a linguagem mais importante para o marido é o respeito. Então, o marido, e eu falo como marido agora, quanto mais respeitado ele se sente, mais ele flui em quem ele é, mais ele flui na sua hombridade, mais ele flui na sua capacidade. Logo que eu me casei, eu me lembro que eu e minha esposa tivemos uma série de dificuldades, né? E muito da dificuldade dela comigo é por causa da família, da onde ela veio. O pai dela saiu de casa logo cedo, ela tinha entre 3 e 5 anos, ela não lembra exatamente. E ela veio de uma família bastante complicada, abusiva, né, com a figura masculina, os irmãos e tal. De maneira que ela criou uma série de, primeiro, armas de defesa para se proteger. Porque a experiência que ela tinha com a figura masculina mais próxima era de abuso. Entendeu? E ela cresceu assim. Ela conta que na casa dela, ela tinha que pegar o carrinho, mexer a massa de concreto e fazer a massa e fazer as paredes. Ela era responsável por trazer a comida para casa. Se ela não trabalhasse, não tinha comida. É claro que ela se tornou muito independente. Quando nós casamos, ela não deixava eu ser homem. Não porque ela queria me machucar, mas porque ela nasceu, ela cresceu assim, aprendeu assim. Aí teve um dia que eu percebi isso, e como que eu, como marido, estava me sentindo? Frustrado, incapaz, incompetente. Por quê? Queimava o chuveiro, quando chegava em casa ela já tinha trocado. Entendeu? O quintal estava sujo, quando eu pensava em carpir o quintal, ela já tinha carpido. Entendeu? Eu ia pagar o aluguel, ela já tinha pago. Ela era estranha. Daí eu cheguei um dia para ela: amor, senta aqui, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que você ouça como eu me sinto com relação a isso. Aí eu falei para ela: eu me sinto incapaz, frustrado, incompetente, um moleque perto de você. Você precisa deixar eu assumir o meu papel de homem. Esse é o meu papel, eu preciso amar você, proteger você, cuidar de você. Enquanto eu estava fazendo louvor, o Espírito Santo me lembrou do romance entre Isaac e Rebeca. Quem conhece essa história? E antes de Rebeca chegar, tanto o pai como o filho, Abraão e Isaac, fizeram conhecido o seu amor por ela. Por quê? Mandaram Eliezer. E Eliezer, quando foi buscar a Rebeca, que não conhecia pessoalmente Isaac, ela já teve uma noção clara de quem era ou quem seria o noivo dela, por causa de quem foi enviado para comunicar a ela e por causa dos presentes que ele levou. A Bíblia fala que ele levou muitos presentes, muitos adornos, muitas joias para ela. De maneira que a noiva, que era Rebeca, já se sentiu muito amada antes mesmo de conhecer pessoalmente o noivo.
O noivo já comunicou para a noiva: olha, você vai se encontrar comigo, mas eu quero que você saiba como eu te valorizo. Eu quero que você saiba como eu te vejo. Eu quero que você saiba qual que é o preço que eu estou disposto a pagar para ter você comigo. E aí o pai fala assim: pega tudo que a gente tem de ouro, joia, e leva para ela, e fala o que você está disposto a fazer para ter uma aliança eterna com ela. Uau! Por que você acha que Rebeca veio tão fácil, né? E Labão, que era o sogro, não era nada bobo, né? Falou assim: opa, esse dote aí vai ser bom. Mas está falando do nosso relacionamento com Jesus. É uma figura profética da disposição de Jesus em pagar um preço por nós como noiva. E eu acho que tem horas que Jesus tem que fazer e ter a mesma conversa que eu tive com a minha esposa. Senta aqui, igreja. Eu estou me sentindo frustrado, estou me sentindo incompetente e incapaz. Não que eu seja, eu sou o rei da glória, mas você não me respeita. Você não ouve as minhas palavras, você não entende como eu quero te amar, você é independente. Hoje a gente nem precisa de Jesus nos nossos cultos, a gente sabe fazer, profissional, né? A gente sabe começar, sabe como terminar. Se não tiver o Espírito Santo, gente, sabe quando a gente sabe que tem o Espírito Santo no lugar? Quando ele se manifesta. Eu não tenho dúvida que todo culto tem o Espírito Santo, porque primeiro é uma promessa: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Uma coisa é o Espírito estar sobre toda a carne, a outra coisa é ele se manifestar em toda a carne. Você lembra que quando Deus fez o mundo, Deus fez o universo, o Espírito também pairava sobre a face das águas? Ele estava lá, sobre a criação. Mas como é que a terra estava? A terra era sem forma aí, mas o Espírito não estava ali? Estava, mas não estava ativado. Quando é que o Espírito foi ativado? Quando o Pai quebrou o silêncio e disse: haja luz. O Espírito começou então a se movimentar. E hoje o Espírito está sobre nós, mas nós temos um problema: nós não dependemos das movimentações dele. Então nós fazemos culto conforme a gente acha que está bom, mas o nosso culto é sem forma e vazio. Na maior parte das vezes o nosso culto não gera um resultado espiritual. Por quê? Porque nós não respeitamos Jesus como o homem da casa. E se nós queremos que haja uma movimentação na igreja, nós precisamos deixar que Jesus conduza as coisas. E é difícil demais para nós, porque a gente sabe como fazer, a gente sabe da nossa maneira, né? Ontem eu estava dando aula no Transcultural da Jocum, em Campinas. E quando o Apocalipse fala que a noiva do Cordeiro vai descer, ele fala que a noiva do Cordeiro, que somos nós, vai descer adornada. Certo? Efésios 5 diz que essa roupa, esse adorno dela é sem mácula e nem ruga, que é perfeito. Agora, se você voltar para o Apocalipse e tentar entender o que ela está vestindo, o que você acha que a noiva estará vestindo quando se encontrar nas bodas do Cordeiro? Qual vai ser a roupa dela? Quem sabe me dizer? Vai ser um vestido branco, né, com aquela grinalda, com aquele véu, é isso? Não? O que fala lá? O que é? A Bíblia diz em Apocalipse, está lá desde o 19 até o 22, que fala sobre as características dessa noiva que vai descer do céu. Que naquele momento não é mais uma igreja, é uma cidade. É a Nova Jerusalém que desce do céu adornada como uma noiva. E fala que a veste da noiva são os atos de justiça dos santos. Então ela vai estar vestida do quê? Os nossos atos de justiça. Lembra que Esther, que substituiu a Vasti, que eu estava falando agora há pouco? Como que ela, primeiro, ela era uma órfã, né? Ela não tinha pai. Ela não sabia a sua origem. Não parece a gente? A gente não sabe de onde vem. A gente não sabe quem é nosso pai. Foi um tio que conduziu ela para esse lugar. Só que antes, e ela foi apresentada numa seleção de virgens, e foi escolhida porque ela era muito bela. Porém, por ser uma órfã e por ser de Israel, que entre o império de Assuero não era um dos povos mais bambambam, né?
Se eu não me engano, não me lembro exato, se alguém me lembrar me ajuda, mas se eu não me engano eram 113 povos que faziam parte do império do rei Assuero. Eram muitas nações juntas, e os judeus eram só mais um. Então na hora que ela foi escolhida, ela não tinha uma autoestima adequada, ela nem sabia que ela foi instruída para ela poder estar naquele lugar. O tio dela instruiu. O que isso nos ensina? Para que a gente seja aceito na presença de Jesus, nós precisamos de tutores espirituais que nos instruam, que nos ensinem como nós devemos nos comportar diante do rei. Então, o tio dela pegou e falou para ela: olha, quando você for apresentada para os eunucos, eles forem fazer lá a seleção de virgens, se comporta dessa maneira, faça isso. E por causa dessas instruções, ela foi escolhida entre todas elas. Uma das instruções, por exemplo, que o tio deu: seja simples. Seja simples. Em outras palavras, não é assim que o texto fala, mas eu estou transliterando aqui para nós entendermos. Só que Esther, a partir do momento que ela foi escolhida, ela não foi colocada diante do rei imediatamente. Ela ficou se preparando quanto tempo? 1 ano. Se você pegar desde o conselho dos conselheiros do rei Assuero, para que ele fizesse uma convocação para ter uma nova esposa, até o final, quando Esther foi apresentada para o rei, demorou sabe quanto tempo? Olha que interessante esse número: 3 anos e meio. Do tempo que ele expulsou Vaste e ficou sozinho até decidir ter uma outra esposa, quanto tempo foi? 3 anos e meio. Então você tem 3 anos e meio em que ele ficou sem uma esposa, e mais 3 anos e meio para que ele conhecesse a sua esposa. 7 anos, concorda comigo? 7 anos. Porém, a segunda esposa, que é Esther, que é uma representação dos gentios, porque ela era uma órfã, ela foi escolhida no 6º ano. Quando com 3 anos e meio, os conselheiros falaram: faça um edito. Aí esse edito foi espalhado por todas as nações que faziam parte do império. No 6º ano, encontraram Esther. Só que ela ficou mais 1 ano se preparando para entrar na presença do rei. E o que ela ficou fazendo nesse 1 ano que ela ficou lá, sendo preparada? Se embelezando. Só se embelezando. Não tem agora, é muito comum, né? O dia de princesa, né? Não tem o dia de princesa? Ela teve o ano da princesa. Foi 1 ano inteiro. Literalmente num spa. Ela ficou lá só recebendo banhos aromáticos, purificando. Na verdade, na cultura da época, ela estava se purificando para encontrar no noivo. Isso fala do tempo em que nós estamos vivendo como igreja. Nós somos essa órfã que foi encontrada para substituir uma noiva que não quis o rei. É a nossa história. E a Bíblia diz que nos últimos tempos ele embelezaria a sua esposa. Você está entendendo? Então está existindo um tipo de movimentação estranha. Primeiro por quê? Por causa que o Senhor está aproximando denominações, está quebrando costumes, está derrubando falsas doutrinas, está purificando a sua noiva. Agora, isso é uma mentalidade coletiva, não está falando só de você como indivíduo. Quando a gente fala de igreja, está falando de membros uns dos outros, de pedras vivas, de pessoas que vão ficando cada vez mais parecidas com o noivo. E é muito interessante. Olha só como Deus é esperto. Porque quando ele manda os presentes para Rebeca, ele sabia que o filho dele reconheceria ela. Por quê? Porque foi ele que mandou as joias. Ele sabia o que ela estaria usando. Ela não estava dando algo novo para ele, ela estava devolvendo aquilo que ele já tinha dado como presente. E ela estava voltando vestindo aquilo que ele tinha mandado. É a mesma coisa da gente. Agora é um desrespeito quando o marido te manda uma joia. Já pensou, Lilian? Né? Ele pega e... Qual foi a última vez que ele te deu uma joia? Não precisa expor seu marido. Vai saber que faz uns 20 anos, né? Não faz, né? Mas na hora que ele vê você com a joia, ele vai falar: que lindo o presente que eu dei para minha esposa. Combinou com ela.
Então, quando a Bíblia fala que a igreja vai estar adornada com os atos de justiça dos santos, ele está dizendo que a igreja vai estar devolvendo os atos que ele fez pela igreja na cruz. Ele já consumou tudo, ele já mandou os presentes para nós, ele já fez tudo. Agora é uma falta de respeito se nós não vestirmos as vestes que ele está nos dando. E a pergunta que fica de aplicação pessoal para nós essa manhã: nós estamos respeitando o amado? E a gente, além de ser uma noiva desrespeitosa, a gente ainda culpa ele, né? Eu não me sinto amada por você. Quem já teve briga de casal aqui? Só lá em casa que acontece isso, né? Aqui não acontece, né? Aqui é tudo uma beleza. É assim, né? Não existe casamento sem conflito. Se existir casamento sem conflito, alguma coisa está errada nesse casamento. Provavelmente não estão casados ainda, né? A gente conhece casais que cada um tem sua conta bancária, cada um administra seu dinheiro. Tem alguns até que cada um tem seu quarto. Pode chamar de casamento, mas na verdade não é um casamento. Casamento é quando você tem tudo em comum. Casamento é quando você diz: tudo que tenho é teu e tudo que você tem é meu. Isso é casamento. E é isso que Jesus espera de nós como noiva. E nós às vezes ficamos reclamando: eu não me sinto amada por você, Jesus. Claro, você fica, né, se debatendo como uma doida. Como é que é a mulher louca lá de Provérbios? Ela não fica em casa, ela sai pelas ruas, não é? Ela se embriaga, ela não tem pudor. A Bíblia fala que dar como é que é? Que dar uma joia para a mulher indiscreta é como colocar uma joia num porco. Forte isso, né? Por quê? A mulher que respeita o seu marido... Eu não estou falando sobre machismo aqui, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que num relacionamento de amor, o homem e a mulher têm que estar ombro a ombro. Não estou falando que o homem tem que se sobrepor sobre a mulher, porque eu não creio que é assim que Deus trata a sua noiva. Eu não vejo Jesus tratando a sua noiva assim. Mas tem que estar ombro a ombro. O termo lá no Gênesis para uma auxiliadora idônea significa isso, exatamente, que é uma mulher que vai dar tudo o que falta nele para que ele possa concluir a sua missão. Vamos dizer que o homem tem 50% e a mulher tem 50%. Não é assim que eles se tornam uma só carne? Quando o homem e a mulher se tornam uma só carne? Quando? No filho. Não é verdade? O filho é uma só carne do pai e da mãe. 50% do filho sai do pai e 50% do filho sai da mãe. Então, quando eu estou falando que a noiva precisa respeitar o noivo, é exatamente entender que ela tem uma responsabilidade dentro do casamento. E eu estou falando das coisas espirituais, como Paulo fala em Efésios 5. Que é grande é esse mistério. Eu não falo com relação ao casamento comum, estou falando de Cristo e sua noiva. Agora, vocês concordam comigo que a igreja mais parece uma mulher louca e indiscreta do que uma noiva respeitosa que se submete? Eu acho que para muitas mulheres hoje em dia, se o marido chegasse assim: eu vou pagar 1 ano de spa para você, ela não ia aceitar? Eu ficar parada? Eu não, você está louco. Eu vou viver minha vida, eu vou me virar. E foi assim, de certa maneira, que a minha própria esposa reagiu no momento que nós tivemos a conversa. A vida inteira ela trabalhou, a vida inteira ela falou: nunca. Aí, como eu era missionário ainda, né? Ela falou: o quê? Eu depender da oferta dos outros? Jamais. Viver pela fé? Não, claro que não, jamais. Mas o Espírito Santo, né, foi trabalhando, e eu fui trabalhando também. E não pensa que ela não teve que trabalhar algumas coisas na minha vida também. Porque, infelizmente, eu ainda não sou como eu precisaria ser como Jesus. Tem muita coisa que eu preciso crescer. Tem muitas coisas que eu estou me adequando. Jesus tem essa vantagem. Porque todas as provações que ele tinha que passar, ele já passou. Ele já passou por essa fase de ser provado. Ele foi provado em tudo. E foi aprovado. Ele é um noivo perfeito. Ele já está adequado. Ele não precisa provar mais nada para ninguém. A noiva agora precisa se adequar, porque ele já foi aceito.
Ele já está aceito, ele está perfeito para casar. Ele já foi emancipado, ele já aprendeu tudo que ele precisava aprender. E também já fez tudo o que ele precisava fazer. Mas a noiva ainda não. A noiva precisa fazer algumas coisas. E eu creio que é um chamado para essa comunidade, para a intimidade. Quando Deus começa a falar sobre oração com uma igreja, ela está falando sobre intimidade. Oração é o tipo de diálogo que você tem com quem você é íntimo. Você sabe aquele tipo de conversa que você não sai falando para qualquer um? Tem um tipo de conversa onde você conta certas coisas que é só num ambiente de intimidade que você conta, não é assim? Um lugar de oração é um lugar assim. Não é um lugar para falar qualquer coisa. O lugar de oração é para falar de coisas mais profundas, de coisas mais intensas, de necessidades que você não consegue abrir para qualquer um. Lembra de Ana quando estava pedindo por Samuel? O sumo sacerdote achou que ela estava doidona, bêbada, né? Porque ela ficava só resmungando. Por quê? Porque eram coisas que ela não queria abrir publicamente. Era uma angústia da alma dela, a esterilidade dela. Eu não consigo dar filhos para o meu esposo. E talvez a gente como igreja tenha que começar a ter essa atitude de Ana. Senhor, como eu gostaria de ajudar na função, na missão, na tarefa de ganhar os perdidos. Mas eu sou uma igreja estéril. Eu sou uma igreja que não tenho conseguido multiplicar e dar filhos para você. Faça como Ana, procure um lugar de oração e fica ali até que haja multiplicação. Até que você consiga trazer os profetas para casa. Até que você consiga dar a luz a Samuéis. Né? A gente tem um Samuel literal aqui, né? Filho da igreja. Profético. Vocês estão entendendo? Mas o quanto nós estamos dispostos a nos colocar nesse lugar de clamor até que os filhos sejam gerados. Qual que era a oração dela? Dá-me um filho, senão eu morrerei. Dá-me um filho, senão eu morrerei. Quantos têm clamado pelos perdidos e amado o perdido como o noivo amou? Porque Jesus não orou assim, dá-me um filho, senão eu morrerei. Ele morreu literalmente para gerar os filhos. Literalmente ele morreu para gerar os filhos. E qual que é o sentimento que tem que haver na noiva? O mesmo sentimento. Se você não for uma igreja que esteja desesperada, profundamente, clamando para que os filhos sejam salvos, alguma coisa está errada com o seu amor. Alguma coisa precisa mudar com a sua paixão por Jesus. Talvez não seja verdadeira. Infelizmente, na nossa cultura, a gente sabe que existem casamentos interesseiros, não existe? Mulheres que casam com homens só por causa do que ele tem e vice-versa. Vice-versa. Outro dia eu fui aconselhar um casal. E a reclamação da esposa foi essa: olha, ele pega todo o dinheiro que ele ganha e dá lá para a família dele, os pais. E não coloca nada aqui. Por quê? Porque ela vem de uma família abastada, de uma família rica. Ele sabe que ele não precisa colocar nada em casa porque a família dela... Só que isso é correto? Sim ou não? Não é correto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é emancipar. Uma das primeiras coisas que eu falei para a família da minha esposa foi assim, ó, a partir de agora vocês são parentes e eu sou família. Mas na nossa cultura isso é difícil. Mas isso faz você crescer, isso faz você amadurecer. E Jesus, quando ele estava orando, com relação àquilo que ele fez, em João 17, ele fala assim: Pai, eu manifestei a glória que você carrega. Agora eu quero que a noiva manifeste a glória que eu carrego. Assim como eu manifestei a glória que você carrega, assim eu quero que a noiva manifeste a glória que eu carrego. Então o filho, quando ele veio, ele manifestou toda a bondade do pai. Porque quando a Bíblia está falando de glória, está falando de bondade. A gente pensa que glória é uma manifestação mística, né? Onde vem um retreté espiritual e todo mundo cai. Mas toda vez que a glória do Senhor se manifestava no templo, os levitas, os sacerdotes cantavam uma mesma música. Qual que era? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando Moisés pediu, deixa eu ver tua glória, né? A gente tem até uma música que a gente canta: mostra-me tua glória.
o que Deus falou para Moisés? Fica na fresta, na brecha da pedra, que é um símbolo de Jesus. E quando eu passar, você olha e você vai ver o quê? A minha bondade. Mas ele não tinha pedido para ver a glória? Por quê? A maior glória de Deus é ser bom com o homem. A bondade de Deus manifesta a glória de quem Ele é. Ele deu coisas que nós não merecíamos. Então, como nós manifestamos a glória do Filho? Como Ele manifestou a glória do Pai? Sendo bom com aqueles que precisam. Ah, Cis, mas isso é muito comum. Eu queria uma coisa mais estrambólica, mais sobrenatural. Não existe nada mais sobrenatural do que você amar alguém quando ela não merece. Essa é a coisa mais sobrenatural do mundo. Não é natural, tenta amar alguém quando ela não merece. Precisa de algo que vem além do que você tem para dar. Quer ver? Imagina a mãe que viu a filha ser abusada por um estrupador. É natural que ela ame esse homem? Não precisa de um amor sobrenatural para ela perdoar? Isso é sobrenatural. Praticar a bondade com quem não merece é a coisa mais sobrenatural que nós podemos fazer como igreja. Agora me diga, qual é a graça, vamos colocar assim, que tem a gente ser uma igreja que recebe os bonitinhos, os riquinhos, os perfeitinhos, os talentosinhos, não é? Todo mundo quer o cara talentoso na sua igreja. Todo mundo quer o cara bonitinho. Todo mundo quer o cara que aparenta ser alguma coisa, porque a Bíblia diz aquele que pensa que é alguma coisa, né? Isso é normal. Agora eu quero ver a gente ser uma noiva que traga para dentro de casa essas pessoas que ninguém quer perto delas. É sobre isso que está falando. A palavra, quando fala um amor sobrenatural, quando está falando de glória de Deus, é disso que está falando. Você vai manifestar a glória de Deus quando você amar quem ninguém consegue amar. Quando você trouxer para perto quem ninguém quer por perto. Essa é a glória de Deus. Esse é o papel da mulher virtuosa. Olha lá Provérbios 31. Olha como é que é a noiva virtuosa, a esposa virtuosa. Ela resolve os problemas. Ela não é o tipo de mulher que fica criando mais problema para o marido. Agora deixa eu fazer uma análise para nós como igreja do Senhor. Você acha que como igreja nós estamos mais causando problema para Deus ou mais estamos ajudando Ele a resolver os problemas? Vamos ser sinceros? A gente é uma esposa que nem aquela de Provérbios, implicante, né? Que fica que nem um pingo assim, ó. Jesus precisa disso, Jesus precisa daquilo, Jesus acabou isso, Jesus me ajuda nisso, Jesus eu não consigo isso, Jesus, não é assim que nós somos? Noiva implicante, noiva rixosa. E a Bíblia fala, é melhor você morar lá no canto de um campo do que numa casa com uma mulher assim. Mas mesmo a gente sendo assim, sabe como é que Jesus nos olha? Você é a menina dos meus olhos. Eu te quero mesmo assim. Eu vou pagar o preço, mesmo sendo uma mulher implicante desse jeito. Eu vou ficar com você até o fim. E nem a morte vai nos separar. Porque na nossa cultura, a gente aprende que o casamento acaba quando a morte separa, não é? E ficarão unidos até que a morte os... Agora Jesus venceu a morte exatamente por isso, porque ele sabia que a única coisa que poderia separar ele da sua noiva era a morte. E se esse era o único obstáculo para ele viver eternamente com a sua noiva, o que ele faz? Eu vou vencer a morte para que nunca mais eu fique longe de você. Que tamanho amor é esse? Que amor, isso é um amor ousado. Isso é um amor fantástico. É com esse tipo de amor que o seu amado está te amando. Então ele não merece o seu respeito? Claro que merece. Ele merece o seu respeito. E o meu chamado para nós como igreja nessa manhã é que a gente possa estar disposto a oferecer a Jesus esse nível de compromisso. É muito fácil eu falar para a pessoa, eu caminho com você. Mas só quando a gente estiver andando no reto. Quando você for subir a montanha, eu fico por aqui mesmo. É muito difícil estar sozinho nos momentos mais difíceis. É muito complicado.
Então nós precisamos de uma igreja que assuma o compromisso com Jesus, que se comprometa profundamente com Jesus. Esse é o chamado para nós nessa manhã. E eu não acho que é um chamado fácil, não. Porque quando Esther esteve esse 1 ano lá se embelezando, ela teve que abrir mão de algumas coisas. Primeiro, ela teve que abrir mão do relacionamento, o único relacionamento afetivo que ela tinha. O único laço de ligação familiar que ele tinha era com seu tio. Ela teve que abandonar esse laço. Falar assim, ó, desculpe, Mordecai, mas você não pode entrar agora onde eu vou, e você vai ficar lá. Mas olha que interessante o coração paterno de Mordecai, porque mesmo sabendo que ele não poderia mais se relacionar com Esther, todo dia ele tomava seu café da manhã, a primeira coisa que ele fazia, ele ia para a escadaria do palácio e ficava lá o tempo todo, para saber se ele tinha alguma notícia da sua pupila, da sua discípula. Olha que amor maravilhoso esse de Mordecai. E ele não fez isso por um dia, ele fez isso por 1 ano. Todo dia. Isso nos ensina alguma coisa, não nos ensina? Nós precisamos desenvolver esse tipo de amor. Nós precisamos desenvolver esse tipo de compromisso uns com os outros. Nós precisamos desenvolver esse tipo de renúncia de Esther. Eu abro mão do meu relacionamento afetivo. Dia 3 agora de dezembro eu estou indo para o Paquistão. E eu não estou indo para o Rio de Janeiro, para Hollywood. Estou indo para um país que naturalmente é difícil. Não precisa ser cristão para ser difícil entrar no Paquistão. Qualquer pessoa estrangeira que vai para lá é difícil. Primeiro porque são 400 povos dentro de uma nação. Imagine 400 povos que falam línguas diferentes, têm culturas diferentes, vivendo num país. Segundo porque é uma cultura islâmica. E o islamismo, para qualquer um no mundo que não é islâmico, é conflitante, é difícil, é ameaçador. Eu estou deixando uma esposa, estou deixando 3 filhos, estou deixando vários amigos. Mas eu entendo que tem momentos que eu preciso deixar a minha relação de afetividade para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E que Ele vai estar cuidando da minha Esther. Ele vai estar cuidando dos meus filhos. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa quando eu entendo o amor de Jesus por mim. Aquele que nos deu o seu próprio filho, por um acaso, não nos daria com ele todas as demais coisas? Não é isso que fala a palavra? Então por que você duvida? Se Jesus te chamou para caminhar perto dele como uma noiva, Ele vai te dar tudo o que você precisa. E eu quero encerrar falando da atitude de Isaac quando soube que Eliezer estava chegando com a sua noiva. Ele expulsou a mãe da barraca dela, falou: mãe, sai daí. Não, primeiro ele fez o seguinte: quando ele soube que ele estava voltando, ele não esperou no acampamento, ele foi ao encontro de Rebeca. Ele antecipou o momento em que eles deviam se encontrar. Estava todo mundo esperando com a cerimônia do casamento pronto lá no acampamento de Israel. Isaac se antecipa, vai lá para o meio do deserto e fala aqui, ó, e encontra a noiva no meio do deserto. E quando ele chega para a cerimônia, que cerimônia que nada, mãe sai da barraca, ele vai e já tem as núpcias. Tamanho era o amor e o desespero de Isaac para se encontrar com a sua noiva. E está falando profeticamente do retrato de Jesus conosco como igreja. É com esse amor intenso que Ele te ama. Então, não duvide do amor de Jesus por você como igreja. Não duvide. E uma outra coisa fantástica que Deus fez é que as 3 esposas dos 3 patriarcas eram estéreis. As 3, tanto de Abraão como de Isaac como de Jacó. Para ficar bem claro que todos os filhos que nós temos e nós damos para Deus, é um milagre que Ele mesmo opera em nós. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você não for a noiva de Cristo, ou não fizer parte da noiva de Cristo, você vai continuar estéril. Mas a partir do momento que você se sujeitar e respeitar a Jesus como seu marido, Ele vai acabar com a esterilidade na sua vida. E você vai dar filhos para Ele. E quando eu falo de dar filhos, eu estou falando de todo tipo de filhos que você pode dar. Eu estou falando de todo tipo de frutos que você pode oferecer ao amado. Se você está estéril, ou se sua vida está estéril, talvez você precise se entregar como uma noiva ao seu marido. E confiar nele.
Porque aquele que fez isso com Sara, com Rebeca, vai fazer com você. E se a gente fosse falar dessas mulheres, principalmente de Raquel, cara, tem muita lição para tirar dessa esterilidade delas, porque olha o quanto essas mulheres sofreram. Sofreram com chacota, sofreram com vergonha, sofreram com perseguição, sofreram. Mas Deus, no final, honrou a fé dessas esposas. E colocou ela num lugar de honra. Por quê? Porque através do fruto que Ele deu para elas, Ele cumpriu a promessa que Ele faria para toda a humanidade. Então, se você quer que a sua casa seja uma bênção no reino, se sujeite ao seu marido. E quando eu falo se sujeite ao seu marido, eu estou falando tanto no céu como na terra. Tanto com o marido daqui como de Jesus, como marido da igreja, como esposo da igreja. Amém? Deixa eu falar uma coisa. A gente tem ainda 5 minutos. E eu queria fazer 2 coisas. Primeiro, alguém quer compartilhar algo? Eu sei que talvez não seja comum, né, no culto de vocês normal. Mas às vezes Deus falou algo com você que você queira compartilhar para os irmãos. Tem alguém que quer compartilhar algo que Deus falou com você? Um de cada vez para não dar tumulto, né? Porque todo mundo falando ao mesmo tempo. Olha lá, o Gustavo já olhou com aquela cara de quem tem algo para falar. Tem alguém? Sim ou não? Deus falou com você nessa manhã? Levanta a mão. Deus falou. Então vou mudar a pergunta. O que Deus falou com você? Agora eu te peguei, né? Quem gostaria de compartilhar o que Deus falou com você? O que Deus falou com você? Fala para mim. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes, quando você compartilha algo que Deus falou com você, você abençoa outra pessoa que também precisa ser abençoada com a mesma palavra. Isso é multiplicar o pão. Quando você recebeu uma porção do pão, isso é ceia do Senhor. E você multiplica aquilo que Deus te deu. Temos que ter o hábito de testemunhar quando a nossa fome é saciada. Eu tenho certeza que Deus falou conosco essa manhã, não tem dúvida disso, falou comigo. Mas eu quero estimular você a compartilhar aquilo que Deus tem falado. Amém? Saia daqui e conte na sua casa. Olha, hoje eu aprendi um pouquinho mais sobre como ser uma esposa fiel, uma esposa respeitosa. E eu gostaria que a gente respondesse agora também com a sua oferta, com aquilo que você trouxe para o marido. O que você trouxe para o marido? O que você vai oferecer para ele hoje? Você pode ficar de pé? Se você puder ficar de pé, eu agradeço. Esse aqui que é o gasofilácio, é? Então está aqui o gasofilácio. Eu vou orar pelas ofertas. E deixa eu falar uma coisa. Você lembra quando eu falei que Eliezer levou a riqueza do filho até a Rebeca? E ela trouxe de volta? Então você, Rebeca, o que você vai trazer de volta para Deus hoje? Né? Fique à vontade, eu não sei o que você trouxe. Mas pergunte ao pai, o que você espera que eu te oferte hoje? E oferte para ele. Amém? Senhor, eu quero agradecer pelas ofertas que vão ser colocadas no gasofilácio. Quero que você fale com cada um a verdade sobre o que ela deve oferecer hoje, o que cada um trouxe para te dar, Deus. Abençoe cada um conforme o desejo do seu coração. E que cada um entenda exatamente o que tem que liberar para você hoje de manhã, Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo traga com clareza o que cada um precisa oferecer a você, para suprir as necessidades da sua casa. E para que nós possamos alcançar cada vez mais longe mais pessoas. Eu abençoo essas ofertas que vão ser colocadas. Se tem alguém que vai dizimar, Senhor, eu também abençoo. E te peço que você dê muito mais para essa pessoa. Olhe o coração dela. Veja se ela está fazendo isso com alegria, da maneira correta. Ensina-nos, Deus, a ofertar diante da sua casa. Em nome de Jesus. Então você que trouxe a oferta, sai do seu lugar e traga aqui na frente. Coloca aqui no gasofilácio. E enquanto você vai saindo do seu lugar, deixa eu falar algumas coisas aqui. Como que é seu nome? Tainá. Eu tive uma sensação no meu coração muito forte que Deus te deu uma coisa muito preciosa para você hoje. Te entregou uma coisa muito preciosa. Deus te deu um dom. Deus te deu um presente para você.
E esse presente vai acompanhar você por toda a sua vida. Ele colocou um fogo no seu coração. Ele comunicou algo com você. E desde agora, até quando você for uma mulher formada, esse presente vai ficar muito evidente para as pessoas. É um tipo de amor que não é qualquer um que tem. E Ele colocou na sua vida hoje. Tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus. Samuel quer compartilhar algo? Sobre a espera da noiva encontrar o noivo, é muito legal que nessa história você vê que tem um papel fundamental, né? Esther não sabia de nada, o tio dela faz toda a preparação e fala, vai lá, vai que você consegue, e ela consegue e tudo mais. Eu acredito que nesse mover de se arrumarmos a Deus, a nossa intimidade com Deus, onde vamos entrar sempre vai ser de uma maneira coletiva. Existe o aspecto sempre o individual, mas no total, como Deus vai se manifestar isso, Ele sempre vai se revelar de uma maneira coletiva. Então toda a forma que existiu na história do mundo sobre os avivamentos sempre foi de forma coletiva. E então, enquanto mais cedo entendemos que Deus Ele quer construir momentos de coletividade, momentos que vamos construir juntos e não individual, isso vai ser muito mais forte, vai ser muito mais enraizado, seria isso. Então, o momento de nos prepararmos para entender e ter uma vida de devoção, uma vida de integridade, sempre vai ser de uma forma coletiva no total, vai se refletir isso. Então, nós nos preparamos, entendemos isso, temos a vida devocional, cada um individualmente, mas sempre no final vai ser refletido isso em um grupo, sempre vai ser de uma forma coletiva. É muito interessante. Então, cada um existe um papel. Então, Esther, ela depois, se você acompanhar toda a história, é uma história muito bonita. Você vê que ela livra um povo, e foi através de um tio que teve uma ideia. Olha, é muito massa isso. Um tio que entendeu algo, que falou, se prepare. Eu acredito que ele nem sabia do que ia acontecer depois. Então, depois de tudo, ainda mais depois ele passa uma estratégia para o tio passa uma estratégia para Esther, e, sabe, é literalmente como fossem engrenagens o reino dos céus. Então cada um vai ter a sua função. Então esse fato do compartilhar, da gente dividir, vai somar com aquilo que Deus está fazendo, né? Porque o principal não somos nós, o principal reflete tudo a Ele no final. Amém? Muito legal, dava pra gente ficar mais umas 2 horas falando só sobre isso que o Samuel trouxe aqui, né? É realmente fantástico quando a gente entende essas coisas. E é assim que a gente se movimenta no Senhor. Por isso que esse ambiente de oração precisa ser criado na igreja. Eu acho que vocês estão fazendo um turno de oração na sexta-feira, né? Quando você entender, ter um discernimento no seu entendimento do que isso significa coletivamente, não só Porto Feliz vai ser transformada, mas eu acredito que muitas outras cidades no mundo. Porque Deus começa a comunicar os seus segredos no meio de um lugar que tem intimidade. Você está entendendo isso? Quando Esther chegou nesse momento que ela tinha que tomar uma decisão que valia a vida dela, ela não fez sozinha. Ela mandou um recado para o tio e falou assim, tio, falar para todo o povo jejuar, porque eu posso ser rejeitada quando eu entrar na presença do rei. E aí todo o povo jejuou. Então ela não fez o que ela fez sozinha, foi isso que Samuel falou. Então os nossos irmãos precisam que você esteja em oração. Eu mesmo preciso, né? Estou indo lá para o Paquistão. Se eu não tiver uma rede de oração me cobrindo, eu não vou ter jurisdição espiritual para interferir lá. O que me fortalece e fortalece o poder de Deus através da minha vida é quando a igreja faz comigo, porque eu sou um membro do corpo. Então, se o corpo se move, eu me movo também. Vocês estão entendendo? Então, intensifique a sua vida de oração. Intensifique a sua vida de oração coletiva. Quando você for orar, não fique orando só pelas suas coisas. Adore o Senhor, adore o noivo, confia nele. Quando você estiver na presença do rei, aí você faz suas petições. Mas antes você se prepara, antes você o adora. E aí quando você entrar e ele estender o seu cetro de amor para você, aí você fala, eu preciso que você livre a minha vida, que você livre o meu povo. Amém?
Lembrem disso. O louvor traz a presença de Deus. E a intercessão traz o governo de Deus. Então, quando você louva, a presença vem. E quando você intercede, você governa. E governa todas as áreas. Leva isso com você, tá bom? Deus abençoe. Se você quiser, não me acompanha ainda, mas quiser me conhecer um pouco mais e participar desse tempo que eu vou estar lá no Paquistão em dezembro, Assis Brasil, meu nome, procura aí nas redes sociais, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Alguém quer falar alguma coisa? Vai encerrar? Eu posso encerrar? Algum irmão quer compartilhar algo? Sim ou não? Quem está sendo aqui abençoado? Levanta a mão bem alto. Então não deixa essa palavra morrer não, tá bom? Senhor Jesus, nós agradecemos por esse tempo. Agradecemos pela sua movimentação, Espírito Santo, aqui nesse lugar. Oramos pela cidade. Oramos para que essa igreja não seja uma igreja estéril, não seja uma igreja infrutífera. Nós oramos para que ela dê filhos para você aqui nessa cidade. Oramos para que essa comunidade cresça aqui, cresça em Sorocaba. Oramos, Espírito Santo, para que você traga esse amor infalível, esse amor profundo, esse amor verdadeiro, e que essa comunidade seja uma comunidade viva, que ela seja uma mulher que respeita o seu marido, que ela seja uma esposa que ouve o seu marido, que se submete ao seu marido. Abençoe esse lugar. Nós abençoamos essa comunidade. Agradecemos por essas pessoas que saíram da sua casa hoje de manhã para te dizer, Deus, que você é especial para nós, que você é o nosso maior amor. Nós amamos você, Jesus. E é assim que nós entregamos esse tempo de culto para você, Jesus. E te agradecemos, Espírito Santo, por nos ensinar através das histórias da sua palavra, por nos ensinar através, Senhor, da revelação da sua palavra. Continua revelando a sua palavra nesse lugar e leva cada um de volta ao seu lar com sinais e maravilhas. Que os doentes sejam curados, que os endemoniados sejam libertos. Senhor, leva cada um para casa, Senhor, com um espírito de salvação, com um espírito de súplica, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a manifestação do Espírito esteja sobre cada um. Amém. Deus abençoe.